Olá, pessoal. Aqui é a Gabriela Catarino. Tenho esse canal Diário de Mamãe Solo e estou compartilhando alguns vídeos com vocês. No vídeo anterior eu sei que eu falei que eu não ia ficar comentando muita coisa que acontece cá em Portugal, porque é mais do mesmo, né? Todo mundo que vem pra cá faz um canal sobre isso, mas é uma situação diferente e eu preciso compartilhar com vocês. Desde o início, a minha filha sofre algumas situações na escola, por exemplo, não vou falar pra você porque você é brasileira e tal e tudo mais. Eu sempre procurei não revidar, porque nós já temos a fama, né? Por exemplo, reclamei de alguma coisa, tinha que ser brasileira, né? Reclamou, tinha que ser brasileira. E no início eu deixava muito passar. Falava assim, não vou falar nada não, porque senão eles vão ficar logo falando que nós estamos a reclamar porque nós somos brasileiras, enfim. Só que algumas situações começaram a ser decorrentes com a minha filha, de agressões e tudo mais. Eu sei que é normal entre crianças, para crianças, entre aspas, eu sei que é normal, mas chega um ponto em que a gente já pensa, eu tenho que fazer alguma coisa. E a minha filha é da minha cor. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí a minha cor. Eu sou morena. E um dia eu cheguei do trabalho e tava vários pais no grupo da escola falando de uma situação que aconteceu. Uma mãe reclamando que tinha uns meninos perseguindo o filho dela, fazendo motinho para bater no filho dela. Isso porque o filho dela só tinha dito a uma colega assim: você é alta e eu sou baixo. Eu sou claro e você é escura. E eu olhei aquela situação e tinha um texto, porque não se resolve com a violência e tal, não sei o quê. E eu li aquele texto e fiquei tranquila. Depois eu fui saber que a menina que ele tinha falado que era escura era minha filha. E eu até falei com uma colega de trabalho, eu falei assim, meu Deus do céu, a professora vai pensar assim, essa mãe só arranja problema. Por quê? Porque já tinha acontecido outra situação há pouco tempo em que eu tinha ido lá na escola reclamar. E os pais colocaram no grupo, isso é o comportamento, as crianças são inocentes, eles só reproduzem o comportamento e que eles aprendem em casa com os pais. Aquilo, ela ficou mais chateada ainda. E depois ela pegou, como ela viu que os pais não apoiaram o comportamento do menino que queria bater, mas apoiaram a questão do racismo, ela pegou e colocou um outro texto. Por quê? Aí eu fui tentar ver com a minha filha o que tinha acontecido. Eu falei, Laura, o que aconteceu? Ela falou assim, mãe, ele virou pra mim do nada e falou assim, você é escura e eu sou claro. Eu falei assim, mas a mãe dele disse isso, isso, isso. E ela falou assim, não, mãe, não foi nada disso. Você pode falar com outros colegas. E foi isso que ele falou pra mim. E eu liguei pra mãe de um outro colega e falei, como é que o seu filho disse que se passou a situação? E a história dele batia com a história da minha filha. E eu falei assim, bom, então o rapazinho tá mentindo, não é? Porque a mãe disse que eles estavam numa conversa e que ele colocou outras características, dentre ela que a menina, que era minha filha, era escura e ele era claro. E depois eu coloquei, eu não quis falar nada no grupo para poder não criar um atrito maior. E depois eu mandei um e-mail para a professora. Por quê? Porque ela escreveu um texto dizendo assim, ensine os teus filhos que violência não resolve nada e que resolver no soco, se vocês resolvem as coisas no soco, isso não vai adiantar nada. E o que ele falou nem é de todo racismo. Quando eu li isso, eu fiquei mais indignada ainda, porque eu falei assim, peraí, nem é de todo racismo? Quer dizer, existe muito racismo e pouco racismo, ou metade racismo? Não. Ou é racismo ou não é. E aí eu mandei um e-mail para a professora, falando com a professora, eu estou muito indignada com a situação, eu estou muito chateada, pegam com o cabelo dela, porque o cabelo dela é cheio e é cacheado, pegam com a cor da pele dela. Eu falei assim, se ela já sofre isso, imagina outras crianças, porque aqui tem muita gente que vem de São Tomé e Príncipe, gente que vem de Angola, tem muitos, muitos, muitos negros.
Agora, imagina o que essas pessoas não passam. E a professora da minha filha é sensacional, é uma pessoa maravilhosa, eu não tenho do que falar dela. Ela é uma professora extremamente profissional, exemplar e tudo mais. E eu mandei um e-mail para ela falando da situação que a escola tinha que resolver, que aquilo era um absurdo. Eu sei que isso acontece sempre, eu sei que a minha filha não é a primeira e nem vai ser a última, só que nós temos que conscientizar as crianças de que isso não interessa. Não interessa se ela é alta, se ela é baixa, se ela é preta, se ela é branca, se o cabelo dela é liso, se é cacheado, não interessa. E nessa mesma semana aconteceu uma situação engraçada. Eu sofri uma burla cá em Portugal. Uma mulher me ligou, eu pus um item a vender na OLX, depois ela me ligou e conseguiu meus dados bancários, enfim, e conseguiu tirar 120 euros da minha conta. E eu fui na delegacia e tal, prestei uma queixa, e depois eu fui lá e eu tinha que prestar um depoimento e tal. Não vai dar em nada, pronto, mas eu quis prestar a queixa. E eu tava conversando, eu não sei se ele era escrivão, não sei se ele era o delegado, eu não sei. Sei que tava conversando com ele e eu contei essa situação que a minha filha passou na escola, do racismo. E ele falou assim pra mim: olha, a senhora não pode se indignar com isso. Sabes por quê? Porque as crianças não estão acostumadas a ter coleguinhas diferentes. E eu já eu falei assim, não, ele não tá falando isso. As crianças não estão acostumadas a ter pessoas de cor. Por exemplo, o angolano, na terra dele, não sofre preconceito, não sofre racismo. Por quê? Porque eles já estão acostumados com a cor deles. Quando eles vieram para cá, é que descobriram que a cor deles era diferente. Então você tem que entender as crianças, porque eles não estão acostumados com pessoas assim. E eu parei um bocado e falei assim, não vale a pena. Peguei minhas coisas, peguei meu depoimento, fui-me embora, porque é absurdo a estrutura da mente de algumas pessoas ainda. A explicação que ele me deu foi inaceitável, inadmissível, né? E depois eu conversei com algumas mães e tal. O que acontece? Tudo que nós fazemos em casa, os nossos filhos reproduzem na escola. Se nós xingamos, eles vão xingar. A minha filha às vezes fala, ai mãe, o fulano na escola fala isso, fala isso, fala isso. Eu falei, e você não deve repetir, porque você não ouve isso em casa. Se nós somos preconceituosos, racistas, homofóbicos, seja lá o que for, eles vão reproduzir isso na escola e mais tarde na rua e mais tarde no trabalho. O que eu quero dizer para vocês? Eu não reclamo das coisas, jamais. O que eu gosto de fazer é contar as experiências que eu tenho, dividir a experiência e tirar uma lição disso. Quem estiver se preparando para vir para cá, preparem os teus filhos mentalmente para eles passarem por essas situações. A minha filha, uma altura, chegou para mim e falou assim, ai mãe, eu queria tanto ter nascido loira do olho verde. Eu falei assim, Laura, quando você fala que você queria ter nascido loira do olho verde, você está dizendo para Deus que ele não fez um bom trabalho. Sabe por quê? Porque ele usou do tempo dele para fazer você exatamente como você é, linda, a pele moreninha, o cabelo enroladinho, a boquinha vermelhinha, linda. Ele pensou em cada detalhe para fazer você. Então, quando você diz que você queria ter nascido loira do olho verde, você está dizendo para Deus que ele não fez um bom trabalho. E ele se entristece com isso. Então, para com isso. Você é linda, 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 linda. Do jeito que você é. Então, papais e mamães, preparem a mente dos teus filhos para encarar essas situações aqui. E vocês também. Tá bom? Era esse o meu desabafo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, curte, comenta. Eu já me comprometi a fazer esse canal dar certo. E eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus.